A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o sacrifício perfeito. Mas o que significa sacrifício na Bíblia? Qual que é o seu significado? É de oferecer algo para Deus para pagar o pecado ou para agradecer a Deus. Deus estabeleceu o sacrifício para que as pessoas não morressem condenadas por seus pecados. Então o sacrifício é para que nós não morremos nós não devemos ser condenados nem morrermos pelo pecado, a morte espiritual. O sacrifício no Velho Testamento. Todo pecado precisa ser castigado. Se Deus não castigasse o pecado, não seria justo, O castigo do pecado é a morte e a separação de Deus. Então veja que o pecado é o que nos separa de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém nunca alcançará o padrão divino de absoluta perfeição moral e será digno da sua glória. Mas quando estamos em Cristo, somos justificados e declarados justos perante os olhos de Deus. Então veja, quando nós somos justificados por Cristo, nós somos considerados justos aos olhos de Deus. Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como o amor de Deus é ágape, ele não quer nos ver condenados a uma eternidade. Então, o amor de Deus é um amor incondicional. Ele não quer ver nós condenados para a eternidade, mas sim para a glória, Por isso ele estabeleceu o sacrifício onde um animal poderia morrer, ser sacrificado no lugar do pecado, do pecador. E seria uma vida por uma vida. Então Deus estabeleceu no Velho Testamento que o animal sacrificado pagaria os pecados, do ser humano, e a sua vida era tirada e seu sangue é aspergido para então pagar, o pecado do homem. Sem sangue não há expiação do pecado. Essa é a declaração da necessidade do sangue quando se relaciona com ofertas de sacrifício. O sangue é a vida e foram dados sobre o altar com o propósito específico de fazer expiação ou atingir a reconciliação com Deus. Então, veja que além de fazer expiação do pecado, significa também a reconciliação com Deus. Além do derramamento de sangue ou de se dar uma vida, não haveria expiação. Então a expiação do pecado é feita através do sangue derramado, naquela época, no Velho Testamento, pelos animais. Era uma vida de um animal por uma vida do ser humano, pela vida do ser humano. O sacrifício de um animal deveria refletir o arrependimento da pessoa que oferecia. Quando a pessoa entendia que tinha o pecado e se arrependia, oferecia um animal para Deus, para mostrar que queria mudar de vida. Então, esse sacrifício era um sacrifício para o arrependimento do pecado. Então, era dado, essa vida do animal para mudar, então, a vida do ser humano. Que o ser humano não deveria mais pecar, Entre aspas, não deveria, Mas o ser humano não é perfeito, ele continua pecando até hoje. Então o animal levava o castigo que a pessoa merecia, mas sem arrependimento e mudança de atitude, os sacrifícios não tinham valor algum. Veja, se a pessoa não se arrependesse, não tinha valor algum no Velho Testamento. Como hoje, A mesma coisa que hoje. Mesmo o sacrifício que Jesus fez por nós, se nós nos arrependemos do pecado, das coisas do passado, não tem valor nenhum, como era naquela época, Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, arrependido. Não desprezarás, ó Deus. Então, nós temos que ter o quê? Tem que ter o espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito, arrependido. Senão, não tem valor nenhum. O ritual de sacrifício ou qualquer outra religiosidade externa, sem uma mudança de atitude no interior do espírito,
né, do ser humano, fica aquém do arrependimento verdadeiro. Né? Então, se nós não mudarmos, né, o nosso interior, né, e nem o exterior, não tem como a gente não se arrepender, não tem como esse sacrifício do animal ter valor algum. É simplesmente dar uma vida para nada, né? Dar uma oferta a Deus para não receber nada, porque não se arrepende do que faz. E o povo, visto que podia, né, naquela época, podia pagar seus pecados através do animal, começaram a pecar mais, porque era fácil, né? Pecava, ia lá, levava um animal, pecava de novo, levava outro animal, mas não se arrependiam, quer dizer, não valia nada, não tinha valor nenhum esse sacrifício. Era simplesmente só um acaso, né? Não tinha nada para oferecer a Deus. Mas esse sacrifício no Velho Testamento era provisório, pois as peças novamente teriam que fazer, as pessoas deviam ter que fazer novamente novos sacrifícios. Então, era só provisório, porque não tinha como fazer, né, para libertar as pessoas se elas não se arrependessem. Além do sacrifício pelo pecado, a Bíblia fala sobre o sacrifício de gratidão, para agradecer a Deus pelas bênçãos que tinham recebido. As pessoas podiam oferecer sacrifícios de comunhão. Então, se a pessoa se arrependesse e queria fazer um sacrifício de arrependimento, né, para agradar a Deus, de gratidão, ela podia fazer. Então tinha esse sacrifício de gratidão para Deus. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá em Levítico 7, de 11 a 21. Aí vocês vão ter ideia, né, do que era esse sacrifício. Mas o que significa o holocausto na Bíblia, né? O que é o holocausto na Bíblia? Não estamos falando, né, o holocausto dos judeus, a morte indiscriminada dos judeus. Nós estamos falando do holocausto na Bíblia. O que significa? Significa que o sacrifício em que um animal era completamente queimado em sinal de que o ofertante se dedicava completamente a Deus. Então ele tinha que se dedicar completamente a Deus. Então esse era o holocausto, né? O holocausto quando queimava o animal todo. Lá em Deuteronômio 29:18 diz assim: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Foi, né, o sacrifício de animal que Noé fez ao sair da arca. Então Noé também fez um sacrifício de holocausto a Deus. Então ele ofereceu os animais a Deus quando ficou lá 1 ano e 10 dias dentro da arca, né? Não foram só 40 dias e 40 noites. Vocês podem ler direitinho o capítulo 8 de Gênesis, né? E vai entender melhor. Mas no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 20, diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar, né? Ele queimou completamente os animais. Então isso era o holocausto. Abraão também fez a mesma coisa. Abraão fez esse sacrifício no lugar de Isaac. Quando Deus viu que Abraão já tinha passado muito tempo lá, então Deus falou: vou tentar agora Abraão, vou tentar ele para ver se ele realmente é meu ainda, né? Se ele ainda considera eu como seu Deus supremo. E falou para ele levar o Isaac em holocausto, né? Para poder sacrificar a Isaac. Mas chegando lá, Deus, né, quando ele foi para imolar, né, para sacrificar Isaac, Deus falou, né, e falou para ele: Abrão, Abrão. E no Gênesis capítulo 22, no versículo 13, então levantou Abrão os seus olhos, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então veja que Deus não deixou que Abrão sacrificasse Isaac, mas Abrão tinha certeza, né, que Deus podia até ressuscitar Isaac, porque se Deus falou para ele que na sua semente seria uma grande nação, ele sabia que Deus não iria tirar a vida de Isaac, né? Mas foi para testar a fé de Abrão. Daí que Abrão passou a ser chamado de pai da fé, né? Porque ele teve fé. Você faria isso? Se Deus pedisse seu único filho, que você demorou muitos anos para ter ele,
pedisse para ser sacrificado, mas isso foi para Deus testar, que Deus não queria. Deus não aceita sacrifício humano. Deus aceitava naquela época o sacrifício de animais. E Abraão, como Noé, fizeram um sacrifício de holocausto, quer dizer, queimaram todo o animal, tá? Jesus, agora sim, Jesus, o sacrifício perfeito. O sacrifício no Velho Testamento era provisório e apontavam para o Cordeiro de Deus, cujo sangue, sua morte na cruz, nos limpa de todo o pecado. Lá em Hebreus 9, no capítulo 9 de Hebreus, no versículo 11 até o 15, diz assim: Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza das ovelhas, espargidas sobre os imundos, os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a Deus vivo. Então veja que vai fazer nos lembrar das obras mortas. Que é as obras mortas? Aquilo que não convém fazer, aquilo que não serve para Deus, né? Mas nós vamos servir o quê? O Deus vivo. Obra morta é servir o homem. Obra morta é enganar as pessoas. Obra morta é usar a palavra para extorquir, para seu bem próprio. Essas são as obras mortas. As obras que são para Deus são as obras de salvação, as obras de libertação, de cura. Isso que são as obras verdadeiras, tá? E nós vamos servir a Deus. E no versículo 15 de Hebreus 9, né, fala assim: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O que é o testamento? Testamento não é quando uma pessoa morre, ela deixa um testamento para os filhos. A mesma coisa que Jesus, ele deixou o Novo Testamento para nós, né? E esse Novo Testamento, ele nos deu a possibilidade para entrarmos na vida eterna, entrarmos na glória de Deus. E para irmos para a glória de Deus, nós temos que estar arrependidos de todo o pecado. Porque Jesus já pagou um alto preço por nós. Ele deu sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Veja bem aqui, ó, quando Jesus morreu na cruz, ele ofereceu um sacrifício perfeito. Os sacrifícios de animais não podiam mudar o coração das pessoas, mas Jesus, que não tinha pecado, era um sacrifício muito superior. Seu sacrifício foi tão grande que pode pagar por todos os pecados do mundo. Então veja que Jesus levou por todos os pecados do mundo, né? Foi um sacrifício perfeito, porque ele era puro e imaculado. Hebreus 10:10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação, né? Oferta feita a Deus, a oblação significa isso, do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Ele se ofereceu, oferta feita a Deus, ele se ofereceu a Deus pelos nossos pecados. Hebreus 10:11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca pode tirar os pecados. Então os sacerdotes faziam o sacrifício todos os dias, muitas vezes, mas não tirava o pecado, ele só transferia o pecado do ser humano para o animal. Mas Jesus veio para tirar os pecados, né? Hebreus 10:12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Quer dizer, qual foi o sacrifício que ele fez? A morte dele na cruz, o derramamento do seu sangue para redimir nós de todo mal, redimir nós de todo pecado. Então ele pagou um alto preço por nós, um preço de sangue de cruz ainda, né?
Você vê que Jesus fez algo que só ele poderia fazer, mas ninguém poderia fazer isso, não? Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer animais como sacrifício, sempre que pecamos. Jesus já pagou por tudo. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós somos condenados a morrer uma vez só, a morte física, né? Mas a morte espiritual nós não estamos condenados, porque nós podemos, né, passar bem-aventurado aquele que não participará da segunda morte, né? Quer dizer, a morte espiritual. Essa é só através de Jesus Cristo que pode nos redimir de todo o pecado. Olha lá, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, ele veio dar oportunidade para nós podermos ser salvos, para ir para a glória. Esse foi o único sacrifício perfeito que foi feito no mundo, e não haverá outro, porque não tem mais um Jesus, é um só. É um só Pai, um só Filho e um só Espírito Santo. Mas assim como acontecia no Velho Testamento, o sacrifício de Jesus não tem significado, olha, não tem significado se não nos arrependermos. Olha só, se não se arrepender, não tem significado o sacrifício de cruz de Jesus Cristo. Mas quando nós arrependemos, o sacrifício de Jesus se torna válido em nossas vidas e não ficamos mais separados de Deus. Podemos tirar uma conclusão disso, né? O que podemos tirar? Qual que é o sacrifício do cristão? Olha lá. Agora não precisamos mais oferecer sacrifícios para recebermos perdão dos nossos pecados. Tudo que oferecemos a Deus é sacrifício de gratidão. Veja lá que eu falei lá atrás que os judeus faziam um serviço de gratidão lá no Velho Testamento. E hoje é o que nós temos que fazer, um sacrifício de gratidão. Mas nós não fazemos, nós esquecemos. Quando Deus nos põe no caminho, nós esquecemos dele. Porque ele nos dá tudo, é um Pai que nos dá tudo. E quando nós temos tudo, nós esquecemos. Nós só nos lembramos de Jesus quando estamos perdendo as coisas, né? Quando estamos doentes, quando perdemos nosso emprego, quando perdemos a família, um ente querido, aí sim nós corremos, né, para Jesus. Mas quando está tudo bem, né, nem nos lembramos de quem é Jesus Cristo. Olha lá, Deus nos salvou da condenação do pecado, nos deu vida eterna. Temos muitas razões para agradecer a Deus. Você tem muitas razões para agradecer a Deus? Ou continua aí da mesma maneira? Recebendo a bênção e esquecendo de, né, fazer o sacrifício de gratidão. A melhor maneira que podemos agradecer a Deus é oferecendo nossas vidas como sacrifício. Olha lá, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, o que é oferecer o corpo, né? Nosso corpo em sacrifício? É fazer a obra de Deus. É continuar fazendo as boas obras que Jesus começou e deixou para nós continuarmos. E não ficarmos aí sentados esperando o tempo passar. Muitos receberam a graça de Deus e estão aí sentados esperando Jesus voltar. Mas se Jesus não voltar agora, como é que fica? Você vai perder seu tempo de vida? Vai perder aquilo que Jesus pôs na sua mão? Vai deixar de fazer? Então isso que é importante, é isso que Paulo está falando lá para os romanos, né? Mas disse assim, ó, isso significa dedicar nossas vidas a agradar a Deus, mostrando nossa gratidão pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Tudo que damos para Deus e sua obra se torna um sacrifício de gratidão. Nosso tempo, nosso louvor, nossos recursos, nossas ações. Então isso que é dar um sacrifício, né, de gratidão para Deus. É estar sempre aí agradecendo, todo dia. Quando você levanta, agradece a Deus por ter dado mais um dia para você viver, mais um dia para você poder falar da sua palavra e se alegrar, né, com as coisas de Deus. Amém? Isso que eu queria passar para vocês, o que é sacrifício perfeito. É aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Você que
Gostou? Põe aí, né, o joinha aí. E você que quer, se inscreva-se, compartilhe com seus amigos também. E se você tiver alguma coisa para perguntar, pode me perguntar, pode pôr aí nas postagens, né? Pode fazer a pergunta. Se você quiser também que eu passe algo que você tem, né, e queria expor às outras pessoas, também pode me passar a matéria. Eu vou passar em seu nome. Quando eu for postar, eu falo do seu nome, que foi você que me passou. Então, irmãos, aqui é um canal aberto para aqueles que querem conhecer a palavra, querem ter uma intimidade com Deus e com Jesus e ouvir o Espírito Santo que ele fala nos seus corações. Ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.